Eu preguei para todos, construí um templo com minhas próprias mãos, mas no fim morri sozinho. Essas palavras não são exagero, nem poesia. São a minha vida resumida em uma sentença. Enquanto a cidade pulsava lá fora, enquanto as multidões me chamavam de homem de fé, dentro da minha própria casa, o silêncio se tornava ensurdecedor. Eu nunca vou esquecer daquela noite abafada, quando preguei pela primeira vez numa garagem apertada da Zona Leste. O cheiro de concreto úmido, a lâmpada fraca balançando no fio e aquelas cadeiras de plástico rangendo sob o peso de gente cansada do trabalho, mas faminta por esperança. Ali, diante de vizinhos, de crianças de olhos brilhando, eu senti o peso e a glória do chamado. Meu coração batia como se fosse o próprio tambor da cidade, forte, constante, exigente. Naquele instante, eu pensei, é por isso que eu nasci. Mas o que eu não sabia é que cada palavra pregada ali seria também um tijolo erguido entre mim e a minha própria casa. Meu nome é Antônio Ferreira. Alguns me chamaram de pastor, outros de louco. Eu sempre me vi como alguém que acreditava que podia curar a dor dos outros, mesmo carregando as minhas. São Paulo nunca dorme. As ruas falam alto, os ônibus lotados gritam pressa e as vielas escondem histórias que ninguém quer ouvir. Foi nesse cenário de concreto e silêncio que a minha voz encontrou espaço e que minha família começou a perder a minha presença. Eu acreditava que estava salvando o mundo, e talvez estivesse, mas dentro da minha casa, eu não percebia que o mundo que mais precisava de mim estava desmoronando. E você já viveu essa sensação de estar presente para todos, mas ausente para quem mais precisa de você? Quero ouvir a sua voz. Escreva nos comentários a lembrança que mais marcou sua vida. E se essa história já falou com o seu coração, inscreva-se agora para seguir comigo, porque o que vem a seguir pode muito bem ser também a sua história. A garagem parecia pequena demais para tanta gente. O suor escorria, as cadeiras de plástico rangiam e a respiração coletiva fazia o ar ficar pesado. Mesmo assim, ninguém arredava o pé. Homens voltando de longas jornadas em fábricas, mães com crianças no colo, jovens curiosos que buscavam algum sentido. Todos se amontoavam para ouvir palavras simples, mas carregadas de fé. Eu falava sem microfone, com a voz embargada, mas parecia que cada sílaba encontrava lugar no coração de alguém. Via olhos marejados, mãos levantadas e uma esperança silenciosa brotando em rostos marcados pela dureza da cidade. São Paulo podia ser cruel, mas naquela garagem improvisada havia algo diferente: pertencimento. E foi nesse ambiente sufocado, iluminado apenas por uma lâmpada trêmula, que ouvi pela primeira vez a frase que mudaria tudo. Pastor Antônio, o senhor precisa ser o nosso líder. As palavras não vieram como pedido, vieram como clamor. Um clamor de quem já tinha perdido tanta coisa na vida. Emprego, saúde, dignidade, mas ainda não havia perdido a fé. Por um instante, senti orgulho. Era como se finalmente tivesse encontrado meu lugar, mas ao mesmo tempo, um peso me atingiu. Eu sabia o que aquilo significava. Entregar-me por inteiro, viver não apenas a minha vida, mas carregar também as dores de todos aqueles que me olhavam com expectativa. Saí daquela reunião com o coração dividido. Parte de mim ardia de entusiasmo, acreditando que Deus me chamava para algo maior. Outra parte, mais silenciosa, lembrava que havia uma família me esperando em casa. Eu tentei abafar essa voz interna, mas ela não me deixava em paz. Naquela noite, deitei, mas não consegui dormir. O eco daquelas palavras continuava dentro de mim. O Senhor precisa ser o nosso líder. Era convite e sentença ao mesmo tempo. Dentro da igreja improvisada, eu era visto como alguém indispensável. Mas dentro de casa, a história era diferente. Minha esposa me recebia com olhares que diziam mais do que palavras.
A comida esfriava na mesa, o riso das crianças já havia se apagado, e eu chegava sempre depois, carregando o peso de ter estado presente para todos, menos para eles. Havia noites em que eu tentava compensar. Sentava ao lado dela, perguntava como tinha sido o dia, fingia que estava disponível. Mas a conversa não durava mais que alguns minutos. O silêncio se instalava entre nós. Um silêncio pesado, cheio de tudo o que eu não dizia. Meus filhos ainda eram pequenos, e a cada dia eu prometia algo que não cumpria. Prometia brincar no fim de semana, mas o fim de semana era sempre ocupado com visitas, reuniões, vigílias. Prometia levá-los à escola, mas algum telefonema urgente mudava o rumo da manhã. Eles aprendiam cedo a não acreditar nas minhas promessas. Eu me convencia de que fazia tudo por eles. Repetia para mim mesmo que um dia compreenderiam, que a ausência seria justificada pela obra grandiosa que estávamos construindo. Mas no fundo, eu já sentia que cada culto que realizava roubava um pedaço da minha presença em casa. O contraste era cruel. Na rua, eu era o pastor em quem todos confiavam. Dentro de casa, eu era apenas uma sombra que passava rápido, um pai de palavras, não de gestos. Lembro de uma noite em particular. Minha esposa, cansada, me disse: "Você fala tanto de salvar as famílias, mas a nossa está se perdendo." Fiquei sem resposta. Tentei sorrir, tentei abraçá-la, mas ela se afastou. Aquele gesto valeu mais do que qualquer sermão. Eu sabia que estava me afastando, mas tinha medo de parar. Tinha medo de decepcionar a comunidade, medo de perder o respeito conquistado. E assim, deixei que o silêncio em casa crescesse. Era como se eu tivesse dois mundos, um iluminado pelo aplauso público, outro mergulhado na sombra da ausência. E a cada escolha que fazia, fortalecia um e destruía o outro. Foi numa noite abafada de culto na garagem que uma imagem ficou gravada na minha memória como uma ferida aberta. Eu estava pregando, cercado de gente exausta, mas atenta, quando por entre as frestas da porta vi um rosto conhecido. Era meu filho. Ele estava na calçada com uma bola debaixo do braço, os pés chutando pequenas pedras, o olhar fixo em mim. O tempo parecia suspenso. A rua ao redor estava vazia, apenas o poste quebrado lançando uma sombra tímida. Ele não disse nada, não gritou, não pediu, apenas esperou. Eu pensei em parar, pensei em interromper a pregação, atravessar a garagem e abraçá-lo. Mas o orgulho e o chamado falaram mais alto. Continuei pregando. Continuei falando de fé e de esperança, enquanto meu próprio filho, o que mais precisava da minha presença, se afastava lentamente. Esperei que ele voltasse. Esperei um gesto, um sorriso, qualquer coisa. Mas o que vi foi a cabeça dele baixando e o corpo sumindo na esquina. A bola ainda debaixo do braço como um peso inútil. Aquele silêncio foi ensurdecedor. Enquanto as pessoas dentro da garagem levantavam as mãos, agradecidas pelas palavras que eu dizia, eu só conseguia pensar no vazio que deixava do lado de fora. Era o contraste cruel, aplausos de estranhos e a ausência dos meus. Quando cheguei em casa, tentei falar com ele. Perguntei sobre o jogo, sobre os amigos. Ele apenas deu de ombros e foi para o quarto. A porta fechada soou como uma sentença. Era a primeira vez que percebia, de forma clara, que meus filhos estavam aprendendo a viver sem mim. E eu, que acreditava estar salvando o mundo, estava perdendo o meu pequeno mundo de dentro de casa. Naquela noite, antes de dormir, olhei para o teto e me perguntei: será que um dia eles entenderiam? Ou será que apenas me lembrariam como o pai ausente que estava sempre presente para todos, menos para eles? Quando a reunião terminou naquela noite, a comunidade não foi embora. Ficaram em volta de mim, olhos marejados, vozes embargadas, homens calejados que traziam nas mãos o peso de uma vida inteira de trabalho. Mulheres de olhar firme, acostumadas a carregar famílias sozinhas, jovens que enxergavam no futuro apenas o reflexo duro das ruas.
Todos eles me cercaram com um pedido que já não era apenas um convite, mas uma convocação. Pastor, precisamos levantar um templo, e o Senhor é o único que pode nos guiar. Aquelas palavras bateram fundo. Era como se cada rosto ali refletisse a fome de esperança que a cidade negava. Eu podia sentir a fé deles me empurrando para a frente, como se fosse impossível recusar. Por dentro, porém, uma guerra acontecia. Eu pensava na minha esposa, cansada, esperando em silêncio. Pensava nos meus filhos, que aprendiam a viver sem a minha presença. Havia uma voz dentro de mim que gritava: diga não, volte para casa, escolha a sua família. Mas havia outra voz, mais forte, que me lembrava da grandeza do chamado. Eu sentia que, se recuasse, estaria abandonando não só aquelas pessoas, mas também o propósito que eu acreditava ter recebido de Deus. Naquele momento, o orgulho falou mais alto que o amor. Eu queria ser lembrado, queria deixar um legado que ultrapassasse as paredes da minha casa. E então, abri a boca e disse em voz firme: se Deus nos chamou, nós vamos levantar este templo. A comunidade explodiu em aplausos. Gritos, lágrimas, abraços. Todos celebravam a decisão que parecia uma vitória, mas dentro de mim sabia que algo tinha sido perdido. Era como se eu tivesse assinado um contrato invisível. Ganharia o mundo, mas arriscaria a minha própria casa. Naquela noite, quando cheguei em casa, encontrei o silêncio. A comida já estava fria, as crianças já dormiam e minha esposa apenas me olhou sem dizer nada. Eu tentei falar, tentei explicar, mas não havia palavras suficientes. O silêncio dela foi a primeira consequência da decisão que eu nunca mais poderia desfazer. E assim começou a minha caminhada. Uma jornada de fé e de ausência, de aplausos públicos e silêncios privados. O primeiro tijolo do templo havia sido colocado, e junto com ele, a primeira rachadura definitiva no meu lar. O bairro inteiro parecia respirar um novo ar. Havia movimento em cada esquina, como se a comunidade tivesse finalmente encontrado uma causa comum. Aos fins de semana, as ruas se enchiam de gente carregando sacos de cimento, tábuas, blocos de concreto. Cada mutirão era uma festa de esforço. Homens se revezavam como pedreiros, mulheres preparavam comida para alimentar a multidão, crianças vendiam rifas com orgulho, correndo de porta em porta. Aos meus olhos era um milagre. Aquele chão de terra batida, que antes só servia de atalho para quem ia ao trabalho, agora se tornava o alicerce de um sonho coletivo. O templo não estava apenas sendo construído com tijolos, estava sendo levantado com fé. Cada martelada era uma oração, cada parede que subia parecia gritar esperança para um bairro esquecido pela cidade. Eu me sentia parte de algo maior do que eu mesmo. Era como se finalmente minha vida tivesse encontrado sentido. A comunidade olhava para mim como para um líder, e eu me convencia de que tudo aquilo era obra de Deus. Dentro de mim havia uma mistura de orgulho e gratidão. Mas, ao mesmo tempo, começavam os primeiros sinais de ausência em casa. Enquanto eu passava o dia inteiro no terreno da construção, meus filhos me esperavam. Muitas vezes, chegava tarde da noite, sujo de pó de cimento, exausto, sem forças para ouvir suas histórias. Minha esposa, cansada, sorria de leve, mas o silêncio dela era pesado, como se cada palavra não dita fosse um tijolo entre nós. No templo, eu recebia abraços, aplausos, reconhecimento. Dentro de casa, recebia olhares que diziam: você não está mais aqui. E ainda assim, seguia em frente. Porque diante do brilho nos olhos da comunidade, eu não conseguia recuar. O contraste estava lançado. Quanto mais o templo nascia, mais a minha presença dentro de casa morria. As paredes do templo já erguidas se tornaram símbolo de vitória para o bairro. A cada novo detalhe, uma janela instalada, uma pintura feita às pressas, um banco de madeira improvisado, havia festa. Gente trazia comida, alguém começava a cantar,
e o povo celebrava como se já estivéssemos dentro de uma catedral. O ar era de conquista, de pertencimento. Eu caminhava entre eles como um herói. Cada abraço era um reconhecimento. Cada aperto de mão me lembrava de que eu estava mudando a vida de muita gente. O templo se tornava não apenas um lugar de oração, mas um ponto de identidade, um refúgio contra o esquecimento da cidade. Mas, ao voltar para casa, o clima era outro. O mesmo silêncio que eu tentava abafar nos cultos me recebia na porta. A comida fria sobre a mesa, os brinquedos largados no chão, a ausência de risos. Minha esposa me olhava com paciência, mas seus olhos já não tinham o mesmo brilho. Era um olhar que carregava amor, mas também solidão. Lembro de uma noite em que cheguei tarde, coberto de poeira do mutirão. As crianças já dormiam e ela estava sentada no sofá, com a televisão ligada, mas o olhar perdido. Sentei ao lado dela, tentei conversar, mas só ouvi respostas curtas. O silêncio entre nós era maior que o barulho do bairro inteiro. Enquanto a comunidade me via como fonte de esperança, minha família começava a me ver como ausência, e esse contraste me rasgava por dentro. Eu me agarrava à ideia de que um dia eles entenderiam, que reconheceriam o sacrifício. Mas a cada jantar perdido, a cada promessa quebrada, o abismo crescia. Era como viver duas vidas, uma iluminada pelo calor da fé coletiva, outra marcada pelo frio do silêncio dentro de casa. E embora eu não quisesse admitir, já sabia qual delas eu estava perdendo. Eu nunca vou esquecer daquele dia. Era aniversário da minha filha mais velha, e eu havia prometido a ela que estaria presente. Prometi que cantaria parabéns, que ajudaria a cortar o bolo, que tiraria a foto que ela tanto queria. Ela acreditou. Seus olhos brilhavam de expectativa. Mas naquela mesma manhã, um telefonema mudou tudo. Uma família da igreja estava em crise, pedindo ajuda urgente, e eu, como sempre, respondi. Disse a mim mesmo que voltaria rápido, que ainda daria tempo de chegar para a festa. Só que o rápido se tornou longo demais. Quando finalmente cheguei em casa, a sala estava em silêncio. O cheiro doce do bolo ainda pairava no ar, mas já não havia crianças rindo nem velas acesas. A mesa estava desarrumada, com pratos sujos e pedaços de bolo já meio ressecados. Sobre a mesa, uma vela caída ainda guardava o rastro da chama que se apagara sem mim. Minha filha estava no quarto. Entrei devagar e a encontrei deitada, abraçada ao presente que havia recebido dos amigos. Ela me olhou com uma mistura de tristeza e maturidade precoce. Não chorou, não reclamou. Apenas disse, "A gente já cantou, pai", e voltou a virar o rosto para o travesseiro. Aquele silêncio doeu mais que qualquer acusação. Era o silêncio da decepção, da ausência que fala mais alto que 1000 palavras. Eu tentei abraçá-la, mas ela não se mexeu. Foi como abraçar o vazio. Naquela noite, minha esposa me encarou e disse apenas, "Eles estão aprendendo a comemorar sem você." A frase ficou ecoando dentro de mim como um martelo. Na igreja, eu era aplaudido, carregado como exemplo de fé e esperança. Em casa, eu era apenas a cadeira vazia nas celebrações mais importantes. O contraste era cruel, e embora eu me convencesse de que tudo era para o bem da família, no fundo já sabia que estava perdendo aquilo que nenhuma vitória pública poderia devolver. O bolo de aniversário partido se tornou um símbolo do que eu estava construindo. Uma vida feita de pedaços, onde sempre faltava o mais essencial, a presença. O templo finalmente tinha forma. Já não era apenas uma garagem apertada, mas um espaço com paredes sólidas, bancos alinhados e um letreiro que anunciava ao bairro um novo começo. A comunidade me olhava com reverência. Muitos diziam, "Pastor Antônio, o Senhor mudou a nossa história." Cada palavra dessas soava como triunfo, como se o peso da cidade tivesse finalmente se curvado diante da fé. Mas, dentro de mim, havia outra verdade. A cada aplauso que recebia, lembrava do silêncio da minha casa. O mesmo silêncio que me esperava noite após noite.
Minha esposa já não fazia perguntas, apenas arrumava a mesa, sabendo que eu não chegaria a tempo. Meus filhos haviam aprendido a comemorar sem mim, a colecionar memórias das quais eu não fazia parte. O contraste era cruel. Eu era herói para desconhecidos e ausente para os que mais importavam. Ergui um templo para muitos e deixei ruir o pequeno lar que me cabia. A cada vitória coletiva, crescia a derrota privada. Houve uma noite em que sentei sozinho no banco do templo vazio, após mais uma reunião. O eco da minha própria voz reverberava nas paredes recém-pintadas. Senti orgulho, sim, mas também um vazio profundo, porque não havia ninguém da minha família ali para dividir aquele momento. O legado que eu tanto sonhava construir começava a me parecer uma troca injusta. Eu estava comprando reconhecimento com a moeda mais cara, a ausência em casa. Naquele instante, percebi que a fé pode levantar paredes, mas a ausência derruba lares, e que nenhuma vitória pública seria capaz de curar o silêncio que eu mesmo estava plantando dentro da minha casa. A inauguração parcial do templo foi recebida como vitória de guerra. Havia música, risadas, bandeirinhas coloridas, gente chorando de emoção ao atravessar aquelas portas simples, mas cheias de significado. Muitos me abraçavam dizendo: "Pastor, o Senhor nos deu um lar." Essas palavras ecoavam como medalhas invisíveis no meu peito. Eu sorria, agradecia e me convencia de que estava cumprindo o propósito da minha vida. Mas a cada aplauso, lembrava da cadeira vazia em casa. O silêncio noturno me esperava como sombra fiel. Meus filhos já não corriam para me abraçar quando eu chegava. Estavam acostumados à minha ausência. Minha esposa, que no início sorria com orgulho, agora só oferecia olhares cansados. O templo erguido no bairro crescia em importância, mas o pequeno templo dentro do meu lar se desfazia em silêncio. Uma noite, depois de um culto lotado, fiquei sozinho sentado no púlpito improvisado. As luzes já estavam apagadas, só restava o eco da minha voz nas paredes recém-pintadas. E foi nesse vazio que a verdade me atingiu. Eu era herói para muitos, mas desconhecido para os meus. A fé que levantava prédios não tinha força para sustentar o que mais importava: a presença dentro de casa. Na rua, meu nome era lembrado com gratidão. Em casa, meu silêncio era lembrado como ausência. A cada vitória coletiva, crescia dentro de mim a certeza amarga de que estava perdendo uma batalha íntima. Eu acreditava estar deixando um legado de esperança, mas na prática, estava ensinando meus filhos a viver sem mim. Foi nesse ponto que percebi: toda conquista tem um preço, e o meu preço era alto demais. O templo já erguido trouxe consigo novas responsabilidades. Já não bastava pregar. Eu era chamado para tudo: resolver disputas de casais, aconselhar jovens em crise, visitar doentes em hospitais, administrar as finanças da igreja, fiscalizar cada tijolo colocado. O que antes era apenas fé, agora se transformava em gestão, e a comunidade esperava que eu fosse especialista em tudo. Havia dias em que acordava antes do sol nascer e só voltava para casa quando já era madrugada. Minha vida se resumia a reuniões, visitas, decisões. Cada pessoa me procurava como se eu fosse a última esperança contra o esquecimento da cidade. E eu, incapaz de dizer não, abraçava todas as demandas, acreditando que era esse o preço do chamado. Por fora, parecia grandeza. O bairro inteiro me reconhecia. A cada esquina, alguém me agradecia, me chamava de homem de Deus, me tratava como alguém indispensável. Por dentro, porém, começava a sentir o peso. Já não tinha tempo para respirar. O silêncio da minha casa era cada vez mais longo, cada vez mais profundo. Minha esposa tentava me alertar, mas suas palavras já não me alcançavam. Eu estava cego pelo ritmo da igreja, pelo aplauso do público, pela sensação de ser necessário. Eu dizia a mim mesmo: é só uma fase, logo vai acalmar. Mas não acalmava. A cada semana havia mais gente, mais problemas, mais expectativas. Eu me convencia de que era forte, de que aguentaria tudo.
Mas dentro de mim começava a surgir uma sensação estranha, solidão no meio da multidão. E era essa solidão que, mais cedo ou mais tarde, cobraria um preço que eu não estava preparado para pagar. Prometer se tornou um hábito. Eu prometia quase todos os dias. Prometia levar meu filho ao jogo da escola. Prometia ajudar a filha com a lição de casa. Prometia chegar mais cedo para jantar em família. E todas as vezes acreditava de verdade que cumpriria. Mas a realidade era outra. O telefone tocava, alguém precisava de mim, a igreja chamava e eu não sabia dizer não. No início, meus filhos acreditavam. Seus olhos se iluminavam sempre que eu dizia: amanhã eu vou, pode esperar. Mas pouco a pouco começaram a aprender. Perceberam que minhas palavras eram como balões que voavam e sumiam no céu. Bonitas no instante em que surgiam, mas logo distantes demais para alcançar. Um dia, meu filho mais novo me esperou de uniforme, todo arrumado, pronto para a apresentação na escola. Ele olhava o relógio, confiante de que o pai chegaria. Eu não cheguei. Quando voltei tarde da noite, encontrei o uniforme já amassado sobre a cadeira, e ele dormindo com os sapatos ainda nos pés. O silêncio daquela cena me cortou por dentro. Em outra noite, minha filha me mostrou o caderno com a tarefa incompleta. Disse: eu esperei o Senhor, mas a mamãe me ajudou. Aquela frase, dita com naturalidade, foi como uma sentença. Ela já não esperava mais. Já não acreditava nas minhas promessas. Dentro da igreja, eu era visto como homem de fé, alguém cuja palavra tinha peso. Em casa, eu era lembrado como alguém que prometia muito e entregava pouco. A ausência se tornava rotina e o silêncio se tornava companhia. O contraste era doloroso. Enquanto a comunidade me aplaudia de pé, meus filhos aprendiam a viver sentados na ausência. Eu justificava tudo dizendo que era por Deus, por amor, por fé. Mas no fundo começava a perceber, cada promessa quebrada não se apagava, ficava registrada no coração deles como cicatriz. E a cada vez que eu falhava, o abismo entre nós se tornava maior. Um abismo feito não de palavras duras, mas de silêncios pesados, de olhares que diziam: nós não acreditamos mais em você. No início, minha esposa era a primeira a sorrir quando via o templo crescer. Ela preparava lanche para os voluntários, organizava rifas, recebia as pessoas em nossa casa. Seu olhar brilhava de orgulho quando me via pregando. Mas com o tempo, esse brilho começou a apagar. Não foi de uma vez, foi aos poucos, como uma vela que vai se consumindo. Primeiro vieram as perguntas suaves: você vai demorar muito hoje? Depois, os avisos mais claros: as crianças estão sentindo sua falta. Até que, por fim, vieram os silêncios. Silêncios longos, pesados, mais eloquentes do que qualquer palavra. Eu me lembro de uma noite em especial. Cheguei tarde, exausto, coberto de poeira do mutirão. Ela estava sentada na sala, com uma fotografia antiga nas mãos. Era a foto do nosso casamento, ainda jovens, cheios de sonhos. Quando me aproximei, ela não disse nada, apenas me mostrou a foto e depois a guardou na gaveta. Seu olhar dizia tudo. Onde ficou aquele homem que eu escolhi? Naquele momento, senti um aperto no peito, mas fugi dele. Eu não queria encarar o que aquilo significava. Preferia acreditar que era apenas cansaço, que logo tudo voltaria ao normal. Mas o normal já não existia mais. O contraste me perseguia. Nas ruas, eu era chamado de homem de fé, inspiração, presença constante. Dentro de casa, eu era apenas ausência, um marido presente em fotografias, mas não na vida real. E cada vez que ela se calava, mais fundo eu afundava no engano de que o silêncio era aceitação, quando na verdade era grito contido. Havia noites em que eu me sentava sozinho na cama, olhando para o teto, me perguntando se ainda tinha controle sobre a minha própria vida. O silêncio da casa era uma resposta cruel, mas no mesmo instante lembrava do brilho nos olhos da comunidade, da maneira como me chamavam homem de Deus, da fé que depositavam em cada palavra minha. Como eu poderia decepcioná-los?
Esse era o meu conflito. Dentro de casa, eu era a ausência. Fora dela, eu era a presença indispensável. De um lado, o amor silencioso da família. Do outro, o aplauso sonoro da multidão. Qual deles pesava mais? Eu não tinha coragem de admitir, mas já havia escolhido. O orgulho também falava alto. Eu queria ser lembrado como alguém que mudou a história daquele bairro, alguém que ergueu paredes de fé em meio à pobreza e ao esquecimento. A ideia de recuar me apavorava. Temia que, se eu parasse, tudo desmoronasse. Temia ser esquecido. Temia que meu nome perdesse o peso que começava a carregar. Em muitos momentos, minha esposa tentou me chamar de volta. Seus olhos me pediam presença, mas eu desviava, me refugiava nas responsabilidades. Dizia que era apenas uma fase, que logo acalmaria, mas no fundo sabia que estava me afundando cada vez mais fundo. E assim seguia, orgulhoso, admirado por muitos, mas cada vez mais distante dos poucos que realmente importavam. Na igreja, minha voz era um farol. Em casa, meu silêncio era um abismo, e eu já não sabia se, quando quisesse atravessá-lo, ainda haveria ponte. A inauguração do templo foi como um feriado não oficial no bairro. Ruas enfeitadas, crianças correndo com bandeirinhas improvisadas, gente trazendo bolo, comida, música. Era como se todos quisessem provar que a vitória era coletiva. Mas, no fundo, eu sabia que esperavam me ver como o grande condutor daquela obra. Quando atravessei as portas do templo pronto, senti o chão tremer com os aplausos. Homens que antes se curvavam ao cansaço, agora se curvavam em gratidão. Mulheres derramavam lágrimas de alegria. Jovens cantavam como se tivessem encontrado o futuro. Cada palavra que eu dizia ecoava como profecia, e o povo respondia como se fosse salvação. Eu deveria estar plenamente feliz. Afinal, aquele era o auge do meu chamado. Do nada, uma igreja. Da garagem escura, um templo iluminado. A fé havia erguido paredes, e eu era celebrado como testemunha viva de um milagre. Mas em meio ao barulho das palmas, dentro de mim havia silêncio. A cada olhar de gratidão, lembrava dos olhos cansados da minha esposa. A cada grito de vitória, lembrava da minha filha apagando velas sozinha. Era como estar em dois mundos ao mesmo tempo, um de festa e outro de ausência. Ainda assim, continuei sorrindo. Continuei erguendo os braços como se tudo estivesse completo. O orgulho me empurrava para frente, mas a consciência me puxava para trás. Eu sabia, aquela vitória coletiva era também o ponto de não retorno. O templo estava pronto, mas meu lar já estava em ruínas invisíveis. Naquela noite, depois da festa, fiquei sozinho diante do púlpito, observando o templo iluminado. Era belo, era grandioso, era fruto de fé e suor. Mas também era o símbolo do preço mais alto que eu já havia pago. O povo tinha um lar espiritual. A minha família não. Na noite da inauguração, o templo estava lotado. Bancos cheios, gente em pé, crianças sentadas no chão. O barulho dos cânticos se misturava ao choro de gratidão. Eu falava sobre fé, sobre perseverança, sobre esperança em meio ao caos da cidade. Cada palavra era respondida com aplausos, gritos, lágrimas. Era o reconhecimento máximo, a consagração de uma obra que começara em uma garagem improvisada. Mas, em meio à multidão, procurei por eles. Olhei para cada canto do templo, esperando ver o sorriso da minha esposa, os olhos curiosos dos meus filhos, o brilho de uma família orgulhosa. Não encontrei. As cadeiras reservadas para eles estavam vazias. Aquele vazio tinha um peso maior que a presença de toda a multidão. Era como se o silêncio deles ecoasse mais alto do que o som dos instrumentos. Enquanto centenas celebravam a vitória coletiva, eu sentia a derrota íntima corroendo por dentro. Por um instante, a voz falhou. Engoli em seco, respirei fundo e continuei. O orgulho não me deixava desabar em público. Eu sorria, erguia os braços, respondia ao entusiasmo das pessoas. Mas dentro de mim, algo se quebrava. Naquela noite, quando todos foram embora, voltei para casa e encontrei a mesa posta, mas fria. Os pratos estavam ali, intactos.
a comida servida, mas não tocada. Meus filhos já dormiam. Minha esposa, em silêncio, apenas recolheu os pratos, sem dizer palavra. E esse silêncio doeu mais que qualquer crítica. Era o contraste definitivo. O templo iluminado, cheio de vozes, a casa mergulhada em solidão, carregada de ausência. O bairro tinha um pastor presente. Minha família tinha apenas a sombra de um pai distante. E foi nessa noite que percebi: nenhum aplauso público preenche o vazio de uma cadeira vazia em casa. Depois da inauguração, vieram os convites. Queriam que eu pregasse em bairros vizinhos, que levasse minha história a outras igrejas, que contasse como um homem simples, com fé e coragem, tinha transformado uma garagem em templo. Eu era recebido com festa, tratado como exemplo. Os aplausos eram constantes, os abraços eram fortes, e os olhos marejados me diziam que minha vida não era em vão. Mas ao atravessar a porta de casa, o cenário mudava. Nenhum aplauso, nenhum abraço, apenas o ranger da porta, o silêncio pesado da sala e o olhar distante da minha esposa. O contraste era quase cruel. Do lado de fora, eu era inspiração. Do lado de dentro, eu era ausência. Meus filhos já não me esperavam acordados. Suas conquistas eram contadas para a mãe, nunca para mim. Eu era o último a saber de suas vitórias, de seus medos, de suas quedas. Eles haviam aprendido a viver sem a minha presença, e essa independência precoce era um lembrete doloroso de que eu estava perdendo o direito de ser chamado de pai. Certa vez, após um culto lotado, voltei para casa cheio de histórias para contar. Abri a porta, pronto para compartilhar o entusiasmo, mas todos já dormiam. A mesa ainda tinha restos de comida, pratos empilhados, copos pela metade. O silêncio me recebeu como um inimigo invisível. Sentei-me sozinho, tentando me convencer de que valia a pena, que aquele vazio era apenas temporário. Mas no fundo eu sabia, o silêncio era definitivo. Na rua, eu falava sobre fé e esperança. Em casa, precisava encarar o esquecimento que eu mesmo estava construindo. O aplauso da multidão não tinha força para preencher o vazio de uma única ausência, a da minha família. E foi nesse contraste que percebi: o barulho externo não apaga o silêncio interno. Pelo contrário, o torna ainda mais ensurdecedor. A festa da inauguração ainda ecoava nos meus ouvidos dias depois. Cada aplauso parecia colar-se à minha memória como medalha invisível. Eu caminhava pelas ruas e recebia abraços de desconhecidos, cumprimentos de vizinhos, olhares de admiração. O templo estava pronto, o bairro tinha orgulho, e eu, pela primeira vez, sentia que minha vida havia se tornado uma prova viva de que a fé podia mover montanhas. Mas o eco dos aplausos não calava outro som, o silêncio dentro da minha casa. Era um silêncio que não tinha música, nem festa, nem palmas. Era um silêncio carregado de ausência, de olhares frios, de palavras não ditas. Quanto mais o bairro me exaltava, mais eu percebia que entre as quatro paredes do meu lar, eu já não era protagonista, era figurante. Eu tentava me convencer de que era temporário, que um dia eles entenderiam. Dizia a mim mesmo que os filhos teriam orgulho quando crescessem, que reconheceriam o sacrifício, mas havia momentos em que essa mentira já não se sustentava. Como naquela noite em que entrei em casa e vi meu filho dormindo no sofá com o caderno aberto no colo, esperando que eu revisasse sua lição. Ou quando vi minha esposa guardando fotos antigas no fundo da gaveta, como se quisesse esconder de si mesma a lembrança de um marido presente. Foi ali que compreendi a verdade amarga. A vitória pública que tanto buscava era, ao mesmo tempo, a derrota íntima que eu mais temia. O templo cheio era reflexo da casa vazia. Os aplausos da multidão eram feitos do silêncio da minha família. Eu sorria em público, mas dentro de mim crescia um vazio que nenhum reconhecimento podia preencher. Pela primeira vez, percebi que não havia como ganhar os dois jogos ao mesmo tempo. E sem querer admitir, já sabia qual deles eu estava perdendo.
Foi de repente, como tudo que nos pega desprevenidos. No início, eram apenas sinais sutis, um cansaço maior que o normal, tonturas frequentes, um olhar apagado que já não brilhava como antes. Eu percebia, mas escolhia acreditar que era apenas desgaste da rotina. Afinal, quem não se cansa vivendo em uma cidade que nunca descansa? Minha esposa dizia que estava bem, mas seu corpo contava outra história. Ela se apoiava mais nos móveis, sentava com mais frequência, respirava fundo para esconder a fraqueza. Eu fingia não ver. Era mais fácil acreditar que logo passaria do que encarar o fato de que algo sério estava acontecendo. Um dia, cheguei em casa tarde da noite e a encontrei deitada, pálida, com um copo de água ao lado da cama. "Estou apenas cansada", ela disse. Mas o silêncio que se seguiu foi pesado demais. Pela primeira vez senti medo. Medo de perder não apenas uma esposa, mas a única testemunha da vida que construímos juntos. Levei-a ao hospital. Corredores frios, cheiro de desinfetante, médicos apressados que falavam em exames e internação. Eu me senti pequeno, impotente. O homem que aconselhava multidões não sabia o que dizer para a mulher que dividia comigo a vida inteira. Naquele momento, percebi o quanto já havia perdido. Eu não tinha estado presente nos aniversários, nas conversas simples, nas pequenas alegrias. Agora, diante da possibilidade de perdê-la para sempre, cada ausência pesava como uma pedra, e dentro de mim crescia a pergunta que eu tentava sufocar. E se fosse tarde demais para recuperar o que deixei escapar? Ao vê-la deitada no leito, mais frágil do que eu imaginava possível, algo dentro de mim se quebrou. Eu, que tantas vezes havia falado sobre fé inabalável, agora tremia diante da fragilidade da única mulher que sempre esteve ao meu lado. Sua respiração era curta, seus olhos buscavam os meus como quem procura abrigo, e naquele instante percebi o quanto já havia perdido. Peguei sua mão com força, como se quisesse segurar o tempo, e prometi: "Eu vou cuidar de você. Desta vez, nada será mais importante. Nem igreja, nem compromissos, nem aplausos. Só você." Ela sorriu de leve, cansada, mas com um brilho tímido de esperança. Era como se por um momento acreditasse que eu poderia cumprir. E de fato, eu quis cumprir. Passei a levar sopa para ela, ajeitar os travesseiros, ler a Bíblia em voz baixa ao seu lado. Foram dias em que tentei ser o marido presente que ela sempre mereceu. Pela primeira vez em muitos anos, ela me olhou com gratidão silenciosa, sem a sombra do ressentimento. Eu acreditava que ainda havia tempo de reconstruir, que a fé poderia nos devolver o que a ausência tinha levado. Mas a vida não perdoa atrasos. O telefone tocava, a porta batia, alguém sempre precisava de mim. "Pastor, venha orar por um doente. Pastor, precisamos de uma decisão urgente." E cada vez que eu saía, mesmo por pouco tempo, sentia que quebrava mais um pedaço da promessa feita. Voltava correndo, encontrava-a mais frágil, mais distante. O silêncio dela era diferente agora, não de raiva, mas de despedida. Foi nesse ponto que percebi. As promessas que chegam tarde demais não curam feridas, apenas servem de consolo para quem as faz. E eu mesmo, cheio de fé, começava a entender que minha presença, finalmente oferecida, talvez tivesse chegado tarde demais. Ela estava fraca, quase não falava. Eu passava horas ao seu lado, ajeitando o lençol, lendo a Bíblia em voz baixa, tentando cumprir a promessa que havia feito. Pela primeira vez em muito tempo, eu não queria estar em outro lugar. Ali, no silêncio do quarto, percebi o quanto havia deixado de viver ao lado dela. Cada suspiro dela era um lembrete do tempo perdido. Foi então que o telefone tocou. Do outro lado da linha, a notícia: um acidente grave no bairro, famílias desesperadas, a igreja pedindo minha presença imediata. Diziam que só eu poderia confortar, só eu poderia segurar aquelas vidas no fio da fé. Olhei para minha esposa. Seus olhos estavam semicerrados, mas ainda buscavam os meus. Eu sabia o que ela queria, apenas que eu ficasse. Não era um grande gesto, não era um milagre, apenas ficar. Meu coração se dividiu.
De um lado, o amor que me acompanhara a vida inteira, pedindo silêncio e presença. Do outro, a comunidade inteira clamando por esperança. Eu respirei fundo, tentando acreditar que poderia fazer as duas coisas. Disse a mim mesmo: vai ser rápido, volto antes que ela perceba. Levantei-me devagar, beijei sua testa fria e sussurrei: eu já volto. Mas o olhar dela me dizia outra coisa, que cada ausência, por menor que fosse, pesava como o mundo. Saí com pressa, mas ao fechar a porta, senti que estava fechando também a chance de cumprir a promessa que tanto insisti em fazer. Na rua, multidão, choro, gritos de socorro. Dentro de mim, apenas silêncio. Enquanto orava e pregava consolo, minha mente voltava para o quarto dela. Cada palavra de fé que saía da minha boca era acompanhada pelo medo de que fosse tarde demais. E pela primeira vez eu me perguntei: será que a fé que eu tanto pregava seria capaz de me perdoar por estar ausente mais uma vez? Voltei do chamado da igreja exausto, mas certo de que havia cumprido meu dever. Pessoas choravam menos, famílias agradeciam. E por um instante eu me convenci de que minha ausência em casa havia valido a pena. Mas quando abri a porta do quarto, percebi que estava errado. Ela estava imóvel, os olhos semicerrados, a respiração tão frágil que mal se percebia. Corri até a cama, segurei sua mão fria e sussurrei: eu voltei, estou aqui. Mas desta vez não houve sorriso de alívio. Houve apenas silêncio, um silêncio denso, absoluto. Diferente de todos os outros que já haviam nos separado. Naquele instante, compreendi que havia perdido a única pessoa que sempre acreditou em mim, mesmo quando todos duvidavam. O vazio encheu o quarto. Não havia mais promessas, nem tempo, nem esperança. Havia apenas a presença da morte e a ausência definitiva dela. Caí de joelhos ao lado da cama, chorando como nunca havia chorado. Não era apenas dor pela perda, era arrependimento, era culpa, era a consciência brutal de que eu havia trocado o que era insubstituível por aplausos passageiros. O pastor que pregava sobre vida eterna agora não sabia como lidar com o fim de uma vida tão essencial para a sua. O silêncio daquela madrugada nunca mais saiu da minha memória. Foi ali que percebi que não existe fé capaz de apagar o peso da ausência. Que não existe igreja cheia que compense uma cama vazia. E que por mais que eu tentasse me convencer, havia perdido a minha maior missão: estar presente ao lado dela até o fim. Depois que ela se foi, restaram apenas os filhos. Eu acreditei por um instante que talvez fosse a chance de recuperar o tempo perdido. Pensei que sem a mãe como escudo, eles me veriam de forma diferente, me deixariam ocupar um lugar que tantas vezes negligenciei. Mas logo percebi que não era assim. O primeiro tentou me visitar algumas vezes, sempre com pressa, sempre olhando para o relógio. Conversávamos pouco, frases curtas, silêncios longos. O segundo ligava de vez em quando, mas era mais para cumprir um dever do que por desejo de ouvir minha voz. O terceiro parecia ter se esquecido de mim por completo. Seguiu sua vida como se eu fosse apenas um nome distante em um registro de nascimento. Eu tentava me aproximar. Marcava encontros, prometia almoços, dizia que queria ouvir suas histórias. Eles diziam sim, mas raramente apareciam. Quando vinham, o olhar era de respeito, mas não de afeto. Era como se eu fosse um visitante na vida deles, e não o pai. Nessas ausências, o silêncio voltava a me esmagar. O mesmo silêncio que já havia tomado minha casa, agora tomava também o espaço que deveria ser familiar. Eu caminhava pelos corredores, via as fotos antigas nas paredes e me perguntava: em que momento deixei de ser referência para me tornar apenas lembrança? Eu pregava sobre perdão, mas no fundo não sabia se eles seriam capazes de me perdoar. Pregava sobre presença, mas já não tinha direito de cobrá-la. Pregava sobre legado, mas temia que meu nome não passasse de um eco esquecido. Foi ali que percebi. Perder minha esposa era uma ferida profunda, mas perder a confiança dos meus filhos era uma morte lenta. E o silêncio, que antes era apenas ausência,
agora se tornava solidão completa. Depois da partida dela, a igreja se tornou meu único refúgio. Eu acreditava que, mesmo tendo perdido em casa, ainda poderia ser útil no templo. Cada culto era uma forma de me convencer de que ainda havia propósito, de que ainda havia espaço para mim. Mas não demorou para eu perceber que o tempo também me roubava ali. Novos rostos surgiram, jovens cheios de energia, conectados com ideias modernas e discursos que atraíam multidões. Eu, com meu jeito simples, já não parecia suficiente. Começaram a me consultar menos, a me colocar de lado nas decisões. No início achei que fosse apenas uma fase, que logo reconheceriam minha experiência. Mas não. O que era exceção virou regra. Lembro-me da primeira vez que cheguei para uma reunião e me disseram que não precisava participar, que já tinham resolvido. Sorri, fingi que não me importava, mas por dentro senti um corte profundo. Eu, que havia carregado tijolos, pregado tábuas, varrido o chão e pregado para meia dúzia em uma garagem, agora era tratado como um visitante. As pregações diminuíram. Primeiro pediram que eu descansasse um domingo, depois 2, até que se tornaram meses. Quando me chamavam, era para falar em horários vazios, cultos menores, como se estivessem me aposentando sem me dizer. O que mais doía não era perder o púlpito, era perder a sensação de pertencimento. A igreja, que um dia foi extensão da minha própria vida, agora me parecia um lugar estranho, frio, onde o silêncio da indiferença ecoava mais forte que qualquer hino. E foi nesse vazio que compreendi. Não é apenas a morte que nos rouba. O esquecimento também mata, só que devagar, até nos tornar invisíveis. No início resisti. Dizia a mim mesmo que ainda era capaz de cuidar da casa, que ainda podia andar pelas ruas do bairro, fazer compras, cozinhar o próprio café. Mas pouco a pouco fui percebendo que já não era mais visto como alguém independente. Os vizinhos cochichavam, os filhos sugeriam soluções provisórias, e cada visita deles parecia trazer uma desculpa ensaiada. Um dia, um deles falou sem rodeios. Pai, o senhor não pode mais ficar sozinho, é perigoso. Eu tentei argumentar, mas no fundo sabia que eles não confiavam mais em mim. E foi assim, entre caixas apressadas e lembranças jogadas em sacolas, que deixei a casa onde vivi quase toda a minha história. O asilo tinha paredes frias, cheiro de café fraco e corredores sempre cheios, mas curiosamente silenciosos. Gente demais e, ao mesmo tempo, ninguém. Cada rosto que cruzava o meu carregava a mesma marca. Abandono. Éramos uma coleção de histórias deixadas para trás. No começo tentei acreditar que seria temporário, mas logo percebi que não era. Os filhos vinham cada vez menos, alguns meses sem aparecer. Os netos quase nunca. Eu, que já preguei sobre presença e família, agora aprendia o que era viver cercado de ausências. Nas madrugadas, deitado em uma cama estreita, eu ouvia apenas o zumbido distante de um rádio antigo tocando músicas esquecidas. Era como se até o som tivesse piedade de nós. A fé ainda me acompanhava, mas era uma fé que doía, uma esperança que parecia se esconder atrás das paredes cinzentas. Foi nesse lugar que entendi. A solidão definitiva não é estar sem pessoas ao redor, é estar sem ser lembrado. E naquele silêncio que parecia não ter fim, percebi que meu maior medo tinha se tornado realidade. Eu havia sido esquecido pela própria vida que ajudei a construir. Os dias no asilo se repetiam iguais. Café fraco pela manhã, corredores cheios de passos arrastados, um rádio antigo cantando músicas que ninguém pedia. A rotina era feita de silêncio. Silêncio nas conversas curtas, silêncio nos olhares, silêncio nas visitas que não vinham. Eu já havia aceitado que minha vida terminaria ali, invisível, como tantos outros que dividiam aquele espaço esquecido. Foi então que numa tarde chuvosa bateram à porta do quarto. Eu pensei que fosse algum funcionário com remédio atrasado ou mais um visitante procurando o leito errado. Mas não. Um jovem entrou, segurando uma Bíblia gasta, com olhos cheios de brilho. Ele sorriu como se já me conhecesse.
Pastor Antônio, eu sou o Daniel. Vim para ouvir o Senhor. No início desconfiei. Tantos anos pregando, e agora alguém dizia querer ouvir a mim, justamente quando eu já não tinha forças. Ele se sentou sem cerimônia, como quem tinha tempo, algo raro naquele mundo apressado. Eu quis recusar, mas havia algo naquele olhar que me lembrava de quando eu mesmo era jovem, cheio de fé e coragem. Conversamos. Ou melhor, ele perguntou e eu falei. Falei do começo na garagem, dos mutirões, das noites em hospitais, da fé que movia pessoas. E sem perceber, também falei do que doía, das ausências, das promessas quebradas, da solidão que agora me acompanhava. Ele não me interrompeu, apenas escutou, e foi nesse silêncio respeitoso que senti algo raro. Presença. Pela primeira vez em muito tempo, eu não era invisível, eu era lembrado. Ao sair, ele apertou minha mão e disse: "O Senhor não foi esquecido. Sua história ainda prega, mesmo quando o Senhor se cala." Naquele instante, percebi que talvez meu legado não estivesse perdido. Que mesmo em meio ao esquecimento humano, ainda havia espaço para a esperança. Era uma tarde comum no asilo. O rádio chiava no corredor, alguns idosos cochilavam em cadeiras de plástico, outros olhavam para o nada. Eu estava entre eles, calado, com a Bíblia aberta no colo mais por costume do que por devoção. Mas algo mudou naquele dia. O jovem pastor havia prometido voltar, e voltou. Trouxe consigo não uma multidão, mas meia dúzia de pessoas que queriam ouvir. E diante deles, pela primeira vez em muito tempo, pediram que eu falasse. Minha voz saiu fraca, embargada, quase um sussurro. Mas, à medida que falava, uma força inesperada me tomou. Não era a eloquência de antes, não eram as frases ensaiadas de púlpito. Era algo cru, real, cheio de cicatrizes. Olhei para aqueles olhos cansados e confessei. Eu preguei para muitos, mas falhei com poucos. Construí paredes de templo, mas deixei rachaduras em casa. Ensinei sobre presença de Deus, mas falhei em ser presença no lar. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era vazio, era acolhimento. Era como se cada um ali, com suas próprias ausências e dores, entendesse que a fé verdadeira não está apenas no altar, mas no abraço, no prato de comida dividido, na escuta paciente. Continuei. Se há algo que aprendi, é que a fé não pode ser desculpa para a ausência. O ministério é sagrado, mas o lar é ainda mais. Deus não exige que abandonemos os nossos para servir aos outros. Ele nos pede equilíbrio, verdade e amor. Alguns choraram, outros fecharam os olhos, como se recebessem um bálsamo. E eu, pela primeira vez em anos, senti que minhas palavras não eram apenas sermão, eram confissão, eram legado. Quando terminei, o jovem pastor se aproximou, colocou a mão sobre meu ombro e disse: "Essa foi a pregação mais verdadeira que já ouvi." Naquele instante entendi. Mesmo em meio ao esquecimento, ainda havia espaço para que minha história se tornasse semente. Na noite seguinte, ele voltou. O jovem pastor carregava novamente sua Bíblia gasta, mas dessa vez parecia mais curioso do que antes. Sentou-se ao meu lado sem pressa, como quem sabia que cada minuto era precioso. Eu respirei fundo, fechei os olhos e entendi. Estava na hora de dizer o que nunca havia dito em púlpito algum. "Daniel", comecei, "a igreja sempre terá quem pregue, quem cante, quem organize, sempre haverá substitutos. Mas dentro de casa, não. Dentro de casa, só o pai pode ser pai, só a mãe pode ser mãe. E se você falhar ali, não há igreja cheia que compense." Ele me ouviu em silêncio, os olhos fixos, como se cada palavra fosse mais importante do que qualquer sermão. Continuei. "Eu vivi para o altar, mas perdi o abraço dos meus filhos. Vivi para as multidões, mas falhei com quem mais precisava da minha presença. Hoje carrego aplausos no passado, mas nenhum deles me aquece neste quarto." Por um instante, hesitei. A vergonha de admitir minhas falhas quase me calou. Mas naquele momento, percebi que não havia espaço para a vaidade. Era preciso deixar o legado da verdade. "Não repita o meu erro", disse com firmeza. "Pregue sim, sirva sim,
mas nunca troque a fé viva dentro de casa pela fé encenada no altar. O maior ministério é aquele que começa no lar. O resto é consequência. Ele assentiu, emocionado, e ao apertar minha mão, vi nos olhos dele algo que não via há anos. Esperança. Não apenas para ele, mas para mim também, porque naquele gesto compreendi que, mesmo depois de tantos silêncios e ausências, ainda havia espaço para que minha história não terminasse no esquecimento. Naquela noite, sozinho em meu quarto estreito do asilo, fiquei olhando para o teto como quem busca respostas nas sombras. O rádio tocava uma canção antiga, quase imperceptível, e cada nota parecia me lembrar de que o tempo não volta. Eu tinha servido a Deus, mas havia falhado em casa. Tinha pregado sobre amor, mas deixado de viver o mais simples, o amor presente, cotidiano, silencioso. Fechei os olhos e revi tudo. A garagem, os mutirões, as orações na rua, o templo cheio, os aplausos. Também revi os aniversários que não fui, os abraços que não dei, as conversas que não tive. Revi minha esposa esperando na janela, meus filhos crescendo, sem a minha sombra ao lado. Revi o peso da ausência, o eco do silêncio. E foi nesse contraste que compreendi a verdade que levarei comigo até o fim. A fé não se mede pela quantidade de cultos ou pelos gritos no altar. A fé se prova no silêncio da casa, no cuidado com os nossos, no legado que não precisa de púlpito para ser eterno. Eu que tanto falei para os outros, agora deixo a palavra mais importante para quem me ouve. Não troque a presença de Deus pela ausência de você na vida dos seus filhos. Não troque o aplauso da multidão pelo silêncio da sua família. Não troque o ministério pelo esquecimento do lar, porque no fim a igreja sempre terá quem pregue. Mas dentro de casa, só você pode ocupar o seu lugar. E se você o abandonar, ninguém mais poderá preencher. Essa é a minha confissão. Esse é o meu legado. Que minha falha sirva de alerta e que meu arrependimento se transforme em esperança para quem ainda tem tempo. Agora que minhas forças se esgotam e minhas memórias se misturam ao silêncio dos corredores, resta-me apenas a certeza do que realmente importa. Não foram os aplausos, não foram as construções, não foram as multidões. Foram os abraços que não dei, os olhos que não encontrei, as presenças que deixei escapar. Se a vida me ensinou algo, foi que ninguém morre de solidão no púlpito, mas muitos morrem de ausência dentro de casa. Eu troquei noites em família por noites de vigília. Troquei o riso dos meus filhos pelo choro dos outros. Troquei a mão quente da minha esposa pela frieza das obrigações. E o preço disso foi alto demais. Hoje, do leito onde descanso meus últimos dias, deixo a vocês que me escutam um pedido. Não repitam o meu erro. Não façam da fé uma desculpa para a ausência. Não deixem que o legado que vocês constroem lá fora custe o amor que deveriam cultivar dentro de casa. A fé continua sendo o meu alicerce, mas a fé, quando não se traduz em presença, vira apenas discurso. E discursos, por mais belos que sejam, não aquecem a cama vazia, não consolam o coração de um filho esquecido. Se você ainda tem tempo, escolha a presença. Se você ainda pode, abrace. Se ainda há silêncio entre você e quem você ama, quebre-o hoje, não amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. E agora eu me volto a você que caminhou comigo até aqui nesta história. Qual silêncio você precisa romper? Qual presença precisa oferecer antes que seja tarde? Escreva nos comentários a sua reflexão. Sua voz pode ser eco para outros que também precisam acordar. E se essa história tocou seu coração, inscreva-se, não apenas para ouvir mais histórias, mas para caminhar junto, refletir junto e, quem sabe, transformar juntos a forma como vivemos e amamos. Porque, no fim, o maior legado não é o que deixamos para o mundo, é o que deixamos dentro de casa.